Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã Café e Palavra. E nesta manhã eu gostaria de refletir com você aqui em Marcos capítulo 10, versículo 46 a seguir, que nos diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Yeshua, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Yeshua e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Yeshua. Perguntou-lhe Yeshua: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Yeshua lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Bartimeu, ele tem muito a nos ensinar. Era um cego, um deficiente visual que não podia ver fisicamente, mas espiritualmente ele enxergava muito bem. Mais do que clamar, nós precisamos estar prontos para o momento de viver o nosso milagre. Muitos estão como aquele aquele paralítico à beira do tanque de Betesda há 38 anos, aguardando, esperando, mas ele não se prepara para, quando de fato o milagre bater na porta, ele abraçar, ele enxergar o milagre. Bartimeu, ao contrário daquela multidão, ele não podia ver fisicamente, mas espiritualmente e psicologicamente, ele se preparou o tempo todo aguardando a oportunidade. Porque se você vê, Jesus, ele chega em Jericó, mas Bartimeu, ele vai cruzar o caminho de Jesus quando Jesus saía de Jericó. E é a última ida do Senhor a Jericó. Ele não voltaria novamente a Jericó. Quando Jesus sai de Jericó, aquele deficiente visual, ele ouve uma multidão diferente. Algo diferente está acontecendo. E de repente alguém fala para ele, o Rabi, o Yeshua, um Rabi Nazareno. Rabi quer dizer mestre. Yeshua é o nome de Jesus, no original, no hebraico, e Yeshua. E alguém vai dizer para ele: Yeshua está passando, o mestre judeu, o mestre Nazareno. Bartimeu se põe a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que ele se põe a gritar? Porque ele sabe que a única oportunidade que ele teria era aquela. E ele não podia deixar ela passar. Ele não podia deixar que o milagre passasse por ele. E ele põe a gritar. Aquele que estava na beira do caminho marginalizado, ele vê a sua oportunidade de sair daquele estágio de vergonha. E ele põe a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele vai enxergar mais do que um mestre judeu.
Ele vai ver em Yeshua mais do que um rabi que aquela multidão seguia. Olha para você ver o tom dele, filho de Davi. Ele entende que ali estava o Filho de Deus, que viria da descendência de Davi. E ele, quando ele está clamando, Filho de Davi, ele está apelando para o Filho de Deus, que viria da descendência de Davi. E ali ele recebe a atenção de Yeshua, que alguém vai dizer, diga a ele para vir, e alguém chega, levanta-te, tem bom ânimo, para de gritar, ele já te ouviu. Só que Bartimeu, ele não deixa a multidão calar ele. Olha para você ver que quando fala para ele, tem bom ânimo, ele te chama, levanta-te, ele te chama, lançando de si a sua capa, levantou de um salto. Imagine o salto daquele deficiente visual. Opa, o meu milagre vem ao meu encontro. E ele larga a sua capa, porque quando ele dá aquele salto, ele está dizendo, adeus vida de escravidão, adeus, nunca mais eu vou voltar para esse posto, nunca mais eu vou usar essa capa. A capa era um legado, né, para os deficientes daquela época, que dava a eles o direito de pedir esmola. E aquela capa de Bartimeu não era uma capa de honra, não, era uma capa que dizia, aqui está alguém necessitado, aqui está alguém que precisa pedir esmola. Aquela capa, ela dizia tudo isso. E ele larga aquela capa, ele vai dizer, não quero mais, não serve mais para mim, porque a partir de agora eu vou ver e eu vou me tornar alguém que vai ser o protagonista da minha história. Eu quero que você entenda isso. O Senhor está esperando você clamar por Ele e abraçar a oportunidade que Ele está te dando para viver uma nova história. Se Bartimeu tivesse apenas clamado e não tivesse se preparado para quando o milagre chegar, ele abraçar aquela oportunidade, ele estaria ali. Imagina aquele cego dizendo, fala para ele vir aqui, eu não aguento ir. Fala para ele vir cá, porque eu sou um ceguinho, eu sou um deficiente visual, não vou conseguir chegar. Não, Bartimeu, ele salta, ele não se vitimiza, ele não se justifica, ele dá um salto e sai correndo para encontrar com Jesus. Quantos hoje não conseguem sair do seu estado? Você chama ela, a palavra de Deus está chamando, vem a mim. Não, eu não tenho tempo para ir, ora por mim. Até quando você vai ficar nesse estado? Até quando você vai ficar aí procrastinando? Enquanto o Senhor está te chamando, levanta-te, tem bom ânimo. Deus quer mudar a tua história, Deus quer fazer algo na tua vida, mas depende também de você se levantar dessa situação. Então se levante. Ele te chama para viver uma nova história. Faça como Bartimeu. Nunca mais eu vou voltar para esse lugar. Nunca mais eu vou estar nesse lugar de vergonha, porque a partir de hoje a minha história muda. Toma essa palavra para a tua vida. O Senhor quer arrancar você desse estado onde você se encontra, talvez marginalizado, ou talvez sofrendo humilhação. Ele te chama, tem bom ânimo. Eu deixo essa palavra para a nossa reflexão. Que o nosso bom Deus, através do teu Espírito Santo, Ele fala mais ao teu coração. Shalom.